Vamos então à palavra do Senhor. Convido-os à leitura do livro de Números, capítulo número 21, versos 4 até 9. Livro de Números, capítulo 21, versos 4 até 9. Glória a Deus. Vocês estão aí? Livro de Números, capítulo 21, versos 4 até 9. Vamos lá então? 1, 2, 3. Amém? Podemos assentar. Quando o entusiasmo dá lugar às críticas, a gratidão se esvai. E quando a gratidão vai embora, isto abre um caminho para a tragédia da murmuração. A murmuração é algo como uma queixa contínua. E ela é gerada pela ingratidão, pelo descontentamento. E quando isto ocorre, é revelada a falta de fé e a falta de confiança em Deus, e isto desagrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, nós precisamos tomar cuidado para que os nossos lábios, no lugar de apresentar gratidão, comece a reclamar o tempo todo. O texto que lemos hoje mostra um momento sequencial de uma grande vitória de Israel contra os cananeus. Israel disse para Deus que se Deus lhes desse vitória, eles fariam o trabalho até o final. E de fato Deus os ouviu e eles tiveram uma fragorosa vitória. Mas no momento seguinte, eles se colocam a murmurar.
E muito das murmurações que nos pegam, que nos tocam, acontecem em razão de gatilhos que nos são expostos por companhias que nós escolhemos, ou às vezes que nós, ainda que não escolhamos, permitimos. E isto nos leva ao erro de reclamar com aqueles que de tudo reclamam. Você quer ver um negócio esquisito? É você abrir o ouvido para ouvir reclamação de alguém. No momento seguinte, você encontra alguma coisa para também reclamar. Por isso não é uma boa ideia abrir os ouvidos para gente que só reclama. Quer ver uma coisa doida? É você viajar com gente que o tempo todo, o caminho todo reclama. Reclama do banco, reclama do calor, reclama do frio, reclama da velocidade, reclama do guarda, da chuva, reclama do preço da comida, reclama e se não tiver que reclamar, acha alguma coisa para reclamar. Isso é horrível. No livro de Números, capítulo 11, nós temos uma mostra de que quando Israel saiu do Egito, não saiu sozinho. E não saiu sozinho porque é um grupo de pessoas a quem a Bíblia chama de vulgo. Vulgo, em outras traduções mais antigas, chama de populacho. Em outras versões chama de mistura. Mistura, populacho ou vulgo, mesma coisa. Se juntou com Israel. E se juntou com Israel porque viram o que Deus estava fazendo por Israel. Foram 10 pragas no Egito, como afirmação de que aquele povo que estava sofrendo sob chicotes dos egípcios, era um povo que tinha identidade, a sua identidade era Deus. Então eles viram o que Deus fez por aquele povo. E ao verem o que Deus estava fazendo, pensaram: podemos andar com eles, porque na medida que nós andamos juntos com eles, essas coisas que Deus faz por eles, também fará por nós. É só estarmos debaixo do mesmo guarda-chuva. E assim, quando o Mar Vermelho se abriu, não saiu só Israel do Egito, saiu Israel e mais o que a Bíblia chama de vulgo, de populacho ou de mistura. Eles não estavam comprometidos ou compromissados com Israel. Eles não tinham informações como Israel tinha. Por exemplo, no final do livro de Gênesis, José diz para o povo: certamente Deus vos visitará, e quando isto acontecer, vocês levem os meus ossos daqui. Então, quando estavam por sair, aí na sua Bíblia está escrito que Moisés foi lá e pegou a caixinha onde estavam os ossos de José. E alguém poderia dizer: por que levar uma ossada de um moço que já morreu há 350 anos atrás? Qual o sentido disso? Então, andavam com Israel, mas sem saber das coisas de Israel, da história, da identidade de Israel. E normalmente, essas pessoas, por não terem compromisso e por não terem identidade, são as pessoas que deflagram murmurações. E eles murmuraram. E no capítulo 11, verso 4, está escrito que o vulgo que estava no meio deles teve desejo. E então os filhos de Israel começaram a chorar. E disseram: quem vai dar carne para a gente comer? Eles estavam reclamando de carne. Mas se você tiver atenção no livro dos Salmos, o Salmo número 78, dá uma olhadinha no Salmo 78. Você vai encontrar uma informação bastante interessante. Salmo número 78.
É um salmo grande. Se você puder, na sua casa leia com tempo, ok? Lá está escrito que Deus deu para este povo o pão dos poderosos. Nas versões mais antigas, deu a este povo o pão dos anjos. Lá está escrito que Deus abriu o caminho no mar. Veja a partir do verso 11, 78, verso 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes a beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha, fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Mas apesar de terem, reclamavam. Você conhece, eu também, pessoas que veem o copo pela metade, e no lugar de agradecer pela metade que tem, reclamam da metade que não tem. É aí que nasce a murmuração. É o tempo todo arrumando o que motiva sua reclamação. Há pessoas que reclamam quando veem a pia cheia de louça, no lugar do que deveriam agradecer pela comida que teve para sujar a louça. Há pessoas que reclamam porque têm que varrer o chão da casa, porque o chão é tão clarinho que qualquer fio de cabelo aparece. Então, no lugar de agradecer pelo piso, reclama do cabelo. E esta reclamação contínua, a Bíblia chama de murmuração. E no caso de Israel, teve início com o que eles chamam de vulgo. Quando nós deixamos aproximar-se de nós pessoas que têm o hábito de reclamar de tudo, nós nos pegamos vez por outra também reclamando. A falta de gratidão revela um coração que não consegue entender a dimensão da escravidão do passado. Para vocês fazerem uma ideia, este vulgo plantou na cabeça de Israel que no Egito eles tinham comida de graça. Queremos voltar para o Egito porque no Egito nós tínhamos comida de graça. Nos lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Números capítulo 11, verso 5. Agora parem para pensar. Eles comiam de graça? Quando Moisés foi dizer, a carga está pesada, pelo menos arrume alguém para juntar palha para a gente. O faraó mandou surrá-los e disse, agora vão ter que buscar palha, vão ter que amassar o barro,
vão ter que entregar os tijolos na mesma medida que antes entregavam, porque este povo está reclamando, porque tem muita folga. Mas lá no deserto, comendo o pão dos poderosos, eles estão dizendo: temos saudade do peixe que comíamos de graça no Egito. Pepino, melão, alho poró, né, que a gente chama, cebolas, alhos. Quando nós não entendemos o que é que Deus fez por nós, quando nós não entendemos de onde foi que Deus nos tirou, quando nós não entendemos quão grande misericórdia Deus teve de nós ao nos arrancar do império das trevas e nos conduzir ao reino do Filho do seu amor, vivemos com saudade do mundo. Quantas pessoas têm saudade dos lugares que frequentavam? Quantas pessoas têm saudade das atividades que tinham? E dizem: era tudo fácil, era sorriso fácil, era alegria fácil, era tudo bom, mas estavam escravizados. Israel murmurou. A murmuração, portanto, é o resultado de um coração ingrato. Morava num lugar difícil, passou a morar num lugar melhor, e no lugar de agradecer pelo lugar melhor, reclama o tempo todo, e fica dizendo que no lugar anterior as coisas eram mais fáceis. Às vezes vivia num lugar onde pegava a luz de um gato, ou usava a internet com o gato-net, ou fazia um gato na água. Aí Deus abre um caminho e leva para um outro lugar, e aí reclama porque tem que pagar a conta de água, e dizia: lá eu tinha água de graça. É uma vida que não consegue encontrar motivação para agradecer, e quando a gente não encontra motivo de agradecer, tudo o que resta é reclamação, e a reclamação constante, intermitente, é algo que irrita a Deus. Êxodo capítulo 15, verso 24, diz que o povo murmurou pela falta de água. Mas no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, está escrito que todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando nós não conseguimos enxergar a bênção de Deus nas coisas que recebemos, abrimos o coração para a murmuração. Quando nós não conseguimos encontrar motivação de agradecimento, porque os olhos estão vendados, porque queremos algo que nós não sabemos se fará bem ou não para nós, enquanto deixamos de agradecer por aquilo que Deus já nos deu. Às vezes a pessoa abre o armário e começa a murmurar: nenhuma roupa fica bem em mim, tem 215 vestidos, 736 pares de sapato, 438 não sei o que lá mais, e aí reclama: não consigo saber o que fica melhor. Enquanto há pessoas que não têm uma roupa. Olha para alguém e diga: a gente precisa se exercitar na gratidão. Quem tem algum motivo para agradecer, levanta a mão e diz: muito obrigado, Senhor. No livro de Êxodo capítulo 16, está escrito que o povo murmurou no deserto pela falta de carne.
E a verdade, irmãos, é que Deus dava comida, mas no lugar de agradecer pela comida, eles diziam: eu quero comer, mas eu quero comer tal coisa. Tem um tênis, mas eu queria um tênis da marca não sei o que lá. Eu tenho um carro, mas o que eu queria mesmo era o carro não sei qual. Uma vez um irmão aqui pediu que eu orasse para que Deus lhe desse um carro. Falei: tá bom, vou orar. Orei por ele. O nome dele é Agripino, pastor Agripino. Aí ele veio todo feliz contar a bênção que Deus tinha dado um carro para ele. Eu agora não lembro o nome do carro. Sei que era um carro bom. Passados uns 4 ou 5 meses, ele veio e disse: pastor, vou vender aquele carro. Por quê? Pastor, ele bebe demais. Eu não aguento pôr gasolina. Aí eu disse: você pediu o carro e acha que aquele que te deu o carro não é capaz de te dar gasolina para pôr no carro? Olha para o vizinho e diga: por que você não para um pouco de reclamar e começa a agradecer? A Suzy e eu, quando a gente casou, eu fiquei sem carro porque eu queria construir a casa. E aí eu dirigi a igreja e fui destacado para dirigir uma congregação em Carapicuíba, num lugar chamado Coab 2. Então, indo para o ponto de ônibus, a Suzy escorregou na calçada e caiu. Eu fiquei envergonhado. E eu falei para ela: você quer voltar para se trocar? E ela disse: não! Aí eu cheguei no ponto de ônibus lá embaixo e pedi que Deus me desse um carro. E Deus deu o carro e nos serviu bem. E depois daquele foi outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. O que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos nos exercitar na gratidão. E no lugar de reclamarmos de eventuais faltas, a gente precisa agradecer. Já se disse que o homem que não consegue rir de si mesmo é muito vulnerável. Então eu vou contar uma mazela para vocês rirem junto comigo e a Suzy. Eu fui para a igreja e eu tinha um paletó, um terno, cor de creme. Bonito que só. Só que naquele bendito dia, a manivela do vidro resolveu não funcionar. E tinha chovido. E já tinha parado a chuva. O carro não tinha ar-condicionado, então, vidro aberto. E eis que quando chegamos perto da igreja, na esquina, havia poças d'água, e o outro carro veio de lá muito veloz e não estava com nenhuma má intenção. Mas ele passou na poça d'água e eis que o meu terno bege ficou marrom. E eu não estou reclamando, porque se ele ficou marrom é porque eu estava lá dentro do carro. Olha para alguém e diga: descobre algum motivo para você agradecer. Descobre motivo para você louvar ao Senhor. Está no tanque, louve a Deus, porque tem roupa para lavar e tem água na torneira. Você não precisa ir na bica. Está cozinhando, louva a Deus, porque você tem comida. Exercite gratidão, louve ao Senhor, adore a Deus. Todavia, a murmuração é um pecado grave. Êxodo capítulo 17 diz que Deus dava o que eles precisavam, mas não havia neles contentamento. Tinham, mas não se satisfaziam com o que tinham. Reclamavam de tudo.
enquanto Deus estava cuidando. É triste alguém que não consegue valorizar o que tem. Há pessoas que só valorizam depois que perdem. Há maridos que só valorizam a mulher depois que ela vai embora. Há mulheres que só valorizam o marido depois que ele vai embora. Há pais que só valorizam filhos depois que eles se perdem. Há filhos que só valorizam o pai lá no velório. Há gente que só valoriza o emprego quando recebe o aviso prévio. Deus não deseja que nós sejamos pessoas que só reclamam da vida. Então, a murmuração é um pecado grave, e o pecado é a tragédia humana. O pecado corrompe a natureza humana, e ele corrompe de tal forma que quebra a relação com Deus. Não dá para andar com Deus reclamando. Aliás, você podia aprender com Deus: companhia de quem só reclama não é uma boa companhia. Imagina um sujeito trabalhar o dia todo, chega em casa, no lugar de ter um sorriso, só tem reclamação. Imagina uma pessoa passar o dia todo no estresse do seu dia a dia, e quando chega, ao invés de ter a paz, tem só reclamação. Deixe-me contar uns pecados feios para vocês. Muitos anos atrás, servia em Jandira, e lá tinha um presbítero que tinha uma mulher briguenta, e tinha um diácono que tinha uma mulher briguenta, e eles eram vizinhos. Então a mulher do diácono brigava com a mulher do presbítero o tempo todo. Estamos falando aí de algo em torno de 35, 38 anos atrás, talvez mais. E eles eram vizinhos, então ficava na cerca, uma provocando a outra. Quando o marido de uma chegava, ela reclamava. Quando o marido da outra chegava, ela reclamava. E aquilo foi passando tempo, até que um dia os dois se pegaram. E um brigou com o outro por causa das duas mulheres. E o negócio foi tão feio que um pegou e deu uma facada no outro. Foi preso e o outro morreu. Crente? Crente. Quer dizer, acho que era. O que gerou? Gente que só tem boca para reclamar. Isso foi uma tragédia. Meu pastor naquele tempo chamou e disse: vamos tomar as providências, e tomou as providências necessárias. O que eu quero dizer é que nós não podemos esconder as mazelas da história, mas nós podemos pegar cada uma delas e usá-las como um reflexo, para que a gente não entre no mesmo problema. Dá uma olhadinha no livro de Coríntios, primeira carta, capítulo 10. Olha como está escrito. Capítulo 10. Verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e estas coisas nos foram feitas em figura. Para quê? Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se a folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Então essas coisas servem como aviso. Olha para o vizinho e faz assim, ó: fica esperto. A companhia de gente que só tem boca para murmurar
é um desastre. É um desastre. Então há uma consequência individual e há uma consequência coletiva. Quando numa família há alguém dado a reclamar, toda a família está em risco. E quais são os riscos maiores? Número 1, afastamento de Deus. Romanos 3:23. Risco número 2, morte. Romanos 6:23. O pecado não é contra um mandamento. O pecado é contra uma pessoa, a pessoa de Deus, que deu o mandamento. E o mandamento é o modo de enxergarmos o nosso pecado. Paulo disse: como é que eu ia saber que estava pecando, se não tivesse em algum lugar um código dizendo que aquilo é pecado? Uma desobediência deliberada, por exemplo, consciente, a isso nós chamamos de pecado. Então Israel, depois de destruir os cananeus, no lugar de agradecer, de fazer um culto de ação de graça, Israel deu lugar à murmuração. E foi isso que vocês leram no capítulo 21 do livro de Números. Ocorre que Deus providenciou um meio, um modo, um jeito de resolver o problema. Qual foi o meio? Veja o verso número 5. O povo está pecando. E qual é o pecado? Murmuração. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muita gente. O sofrimento é o megafone de Deus. Vou dizer de novo. O sofrimento é o megafone de Deus. É Deus gritando: acorda! 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 Eles não acordaram. Verso 7. Descobriram o resultado do pecado. O pecado não traz nada de bom. O pecado não gera nada bom. Tudo que o pecado gera é desgraça. Então vieram dizer a Moisés: a gente pecou, a gente reconhece que pecou, a gente se arrepende do pecado, a gente não quer mais viver assim. Você pode orar por nós? Moisés orou. Quando Moisés orou, Deus deu uma orientação: faz uma serpente de metal. Por quê? Porque o que estava matando o povo? Serpente. Então faz um símbolo disso que está matando o povo. Faz uma amostra disso que está matando o povo. Põe num poste. E orienta todo mundo que quando uma serpente morder alguém, essa pessoa olha para aquele poste, onde está o símbolo do erro lá, onde está o resultado do pecado lá, e essa pessoa fica viva. Moisés fez isto, construiu uma serpente de metal, colocou num poste. Então quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. João capítulo 3, verso 14, verso 15 e verso 16. Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo, aquela serpente no poste era a revelação de tudo que não presta gerado pelo pecado. O pecado está exposto. E quando a gente olha para a exposição do pecado, quando a gente olha para o que o pecado gerou na gente, quando a gente olha para aquela desgraça, o coração se quebra. E a gente começa a dizer, errei, pequei. O nome disso é arrependimento. Dá uma espiadinha no Salmo número 32. Salmo 32 diz, feliz, bem-aventurado ou bem-sucedido. É a pessoa cuja transgressão é perdoada, é a pessoa cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Agora veja o que Davi escreve, enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido de dia em dia, porquanto a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, eu virei um sujeito mal-humorado, não consigo sorrir mais, não tenho mais alegria constante, é uma vida de tristeza, é o tempo todo com a cara azeda de situações complicadas. E qual é a razão? Pecado. O que ele fez? Confessei-te o meu pecado, não encobri a minha maldade. Eu dizia, eu vou contar para Deus tudo que eu fiz de errado, eu vou me dobrar diante dele, e na medida que eu for lembrando das bobagens que eu fiz, eu vou confessar tudo para ele. Aí ele diz, fiz isso, e o Senhor perdoou a maldade do meu pecado. Então ele diz, posso dar um conselho para todo mundo. Qual é o conselho? Todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Santo? Sim, santo. Pecou? Pecou. Mas é santo? É um santo que pecou. Olha para o colega e diga, igualzinho você. Mas todo que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como um cavalo, não seja como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, de freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então vem uma dica: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. A solução está na cruz de Jesus Cristo. A solução para o pecado está em Jesus. O problema é que às vezes a gente olha para a cruz, respeita a cruz, mas a tem como um amuleto. Dá uma espiadinha no segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 4. Segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 4.
está o restabelecimento do culto a Deus em Israel pelo rei Ezequias. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Deus havia providenciado um livramento, como vocês leram em Números 21. Mas no lugar deles creditarem a Deus o livramento, eles preferiram se apegar a amuletos, como a um monte de gente que tem uma cruz em casa, com um sujeito dobradinho assim, com uma cara de coitado, mas continua vivendo no seu pecado. E Jesus disse: o pecado é um problema, mas do mesmo jeito que Moisés levantou aquela serpente, o Filho do Homem foi levantado. Para quê? Para que você olhasse para ele. E o que você vê de diferente nele? Paulo responde: aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele foi exposto. E tendo sido exposto, a gente olha para a cruz, e quem olha para a cruz consegue perceber o que é que o seu pecado fez. O seu pecado custou o sangue de Jesus. O meu pecado custou o sangue de Jesus. O nosso pecado custou a vida do Filho de Deus. E Ele derramou o seu sangue. E Ele fez isto porque nos amou. Do mesmo modo que Deus ama Israel e preparou aquele livramento, Deus nos ama. Olha para alguém perto de você e diz: Deus ama você. E o amor de Deus por você é tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito para que você acredite nele. E se você crer nele, Ele vai resolver o problema do teu pecado. Não há pecados que Deus não possa perdoar. Não há lugar tão pernicioso, tão perverso, tão mau, tão ruim, que você já tenha ido, de onde Deus não possa tirar você. Não há buraco tão profundo, cova tão ruim, lugares nojentos que você tenha chegado, que a mão misericordiosa de Deus não seja capaz de te resgatar. E a única coisa que Ele pede é: olha para mim. Isaías capítulo 45, verso 22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Qual é o segredo? Olhar para Jesus. De onde você está, ergue os seus olhos agora e contempla o amor de Deus exposto, levado às últimas consequências na cruz. Deus não quer perder você. Deus não vai perder você. Tudo o que foi preciso fazer para te salvar, Ele fez. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que destruísse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus
Deus não mandou Jesus para destruir as almas dos homens. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar as almas dos homens. E tudo que Ele pede é: creia, creia, credes em Deus, crede também em mim. Então Deus providenciou a salvação e chama cada um de nós para a salvação. A salvação é por um dispositivo que Deus criou, a que nós chamamos de graça. A graça não é licença para pecar. A graça é o dispositivo da salvação. E como é que nós entramos nesta graça? Só tem um jeito. Pela fé, temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes. A fé não salva, a graça salva, mas é a fé que nos faz entrar na graça. Que fé? A fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz e percebemos o sangue de Jesus derramado por nós, a gente descobre que não há méritos em nós, que não há nada que nós possamos fazer que possa nos justificar diante de Deus. Mas quando Jesus morreu por nós, e quando nós pela fé o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, entramos na graça onde estamos firmados. E uma vez na graça, o Senhor nos apresenta a Deus, tornados justos. Vale dizer que tudo que é demérito, tudo que é débito, tudo que é da conta a pagar, Deus coloca na conta de Jesus. E tudo que é mérito, Deus coloca em nós pelo mérito de Jesus Cristo. Este é o convite da salvação. Este é o convite da graça de Deus. Este é o convite do amor de Deus. Atos capítulo 3, verso 19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Qual é o primeiro ponto? Arrependimento. O arrependimento chega quando você reconhece que o que fez não está certo. Quando você reconhece que as tuas decisões te levaram a caminhos que não eram bons, que você de fato transgrediu. E pecado, como disse, não é contra um estatuto, contra uma lei, contra um mandamento. O pecado é contra uma pessoa, a pessoa de Deus. O Deus que deu o mandamento. Não faça isso, não faça aquilo, faça isto, faça aquilo outro, deixe de fazer aquilo, comece a fazer isto, é o mandamento. E todas as vezes que a gente transgride isso, não é uma transgressão contra o mandamento, é transgressão contra aquele que deu o mandamento. Olha para alguém e diga: entendeu? E como a gente resolve isto? Arrependimento. A gente precisa reconhecer que a gente fez errado. Qual é o melhor lugar? O teu lugar secreto. Dobre-se diante do Senhor. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e me parece que acendeu uma luz e eu me arrependo agora. Eu tomo uma firme decisão, Senhor,
de abandonar este caminho do erro. Eu sei que sozinho não dou conta, mas Deus uma vez disse: se você decidir, se você tomar essa decisão, se você colocar firme isso no teu coração, Deus disse: eu te tomo pela tua mão direita, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Tudo que você precisa é decidir. De onde? Do lugar que você está. Onde foi que o filho pródigo começou a arrumar a sua história? Não foi na casa do pai. Ele não esperou chegar na casa do pai para começar a mudar tudo. Ele começou a mudança lá entre os porcos. No momento que ele disse: eu vou me levantar. Quando ele declarou isto: eu vou me levantar e vou lá na casa do meu pai e vou falar para o meu pai: eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. Neste momento começou a virada. Ele saiu daquele lugar, o cheiro continuou nele, a sujeira continuou nele, tudo que não prestava continuou nele, mas ele está indo, decidido. As pessoas podem olhar dizendo: o cheiro ainda é de porco, mas ele está indo. As pessoas podem olhar dizendo: o aspecto é ainda do chiqueiro, mas ele está indo. As pessoas podem dizer: que roupa mais escandalosa, mas ele está indo. As pessoas podem dizer: não é alguém com quem a gente gostaria de andar, mas ele está indo. E quando ele chega perto da casa do pai, o pai está de braço aberto, e o pai diz: bem-vindo de volta, meu filho. E manda fazer a festa, manda arrumar roupa nova, banho, sapato, tudo novo. Você não resolverá essas coisas no chiqueiro para voltar, mas a tua decisão de voltar vai mostrar que Deus tem tudo preparado para transformar completamente a tua história. E neste momento, durante a festa, alguém diz: como pode receber um sujeito como este? E o pai disse: este teu irmão estava perdido, mas ele se achou. Ele estava morto, mas ele agora vive. O que eu quero que você saiba é que o amor de Deus continua estendido por você. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, está escrito sobre confissão. E ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados. Olha bem para alguém e diga: quem diz que Deus não é capaz de perdoar você? Às vezes os homens não têm esta capacidade. Aliás, um dia Davi disse: é melhor estar na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Os homens, quando vem uma festa pelo arrependimento, não ficam alegres, mas a festa no céu por um pecador que se arrepende. E todo mundo que é cidadão do céu fica alegre quando há arrependimento. Por isso que na igreja, quando você vê uma igreja celebrando porque um pecador se arrepende, você logo identifica: esse povo que está alegre é tudo cidadão do céu, porque se no céu tem festa, cidadão do céu fica em festa. Eu quero terminar lembrando a você duas coisas. No livro de Isaías, capítulo 53, do verso 6 até o verso 12, você vai encontrar
o resultado do pecado. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós se desviava pelo seu caminho. A gente estava tudo perdido. Todos nós estávamos lascados, indo tudo para o inferno. Mas Deus fez cair sobre o Senhor Jesus a iniquidade de nós todos. Lá no deserto, aquela serpente mostrava para o povo todo o mal que eles estavam fazendo. E na cruz, Deus mostra para nós todo o mal que nós fizemos. E lá está escrito: Ele foi oprimido, mas Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão, do juízo, Ele foi tirado. E quem vai contar o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, Ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nunca houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja agora o verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz, Jesus deu um brado, e aquela oração de Jesus está valendo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se você soubesse o que o teu pecado faz com você, você iria parar. Mas muitas vezes você não consegue enxergar o quanto de mal você está fazendo para você mesmo e para as pessoas que te amam. E porque isto acontece, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mas o farol de Deus está hoje aceso, e a palavra de Deus está exposta, e Ele diz: você está cansado de pecar? Está cansado dessa vida medíocre? Está cansado de patinar o tempo todo e nunca sair do lugar? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e sabe que vocês vão encontrar descanso. Jesus quer e pode te dar descanso. Se arrependa do seu pecado. Abandona o teu pecado. Olhe para Jesus. Ele vai te dar vida. O encardido faz muitas peripécias para destruir você, mas Jesus veio para te dar vida. E se você der conta de acreditar no que Ele fez por você,
coloque a tua fé em Jesus. Há um hino muito antigo que diz: olha pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Olha para Cristo. Ele está exposto na cruz. Morreu por você. E tudo que não presta dura até o seu encontro com Jesus. Todos os problemas de história da sua família, desde Adão, cessa no momento que você encontra Jesus. Um dia, Davi chegou numa pequena fazenda para oferecer um sacrifício a Deus. O dono da fazenda disse: não, pega o que você precisar. E Davi disse: não. Isso tem que fazer com que eu sinta. E quando Davi ateou fogo e ofereceu aquilo a Deus, está escrito aí na sua Bíblia, e a praga cessou. Qualquer desgraça acaba no momento que você tem um encontro com Jesus. E Ele está aqui. Jesus está aqui. Sua palavra foi pregada. E agora a decisão é tua. Fiquem todos em pés. Peço que todos vocês coloquem a mão no seu coração em oração. Não sejam teimosos. Fechem os seus olhos agora. Todos vocês. Esta é a pergunta mais importante da tua história. Se você ouviu e se você entendeu a palavra, e se você quer declarar arrependimento dos seus pecados, e declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, tomando a decisão, aí onde você está, do jeito que você está, levante uma das suas mãos como sinal. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Este é o momento mais importante da tua história. Jesus disse: qualquer um que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas qualquer um que se envergonhar diante dos homens, de mim, eu também vou ter vergonha dele. A nossa vergonha foi exposta na cruz com Jesus. E este Jesus te chama a salvação.